Olha só, o primeiro trailer de Mad Max foi mostrado lá na Comic Con Experience em São Paulo, em dezembro do ano passado. Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e o George Miller estavam lá. Foi um baita de um painel da Warner mostrando um monte de coisa interessante, o primeiro trailer, eles falando com todo mundo e tudo mais. Show de bola. Foi incrível, vocês devem lembrar como é que rolou. E aí depois a gente já teve um trailer que saiu um pouco maior, com algumas cenas adicionais e alguns comerciais que acabaram saindo. Muita gente começou a discutir sobre a qualidade dos efeitos visuais do filme, que no primeiro trailer pareciam, né, tipo, um filme que ia sair ainda em 6 meses, pareciam inacabados, pareciam um pouco mais artificiais do que a gente já estava acostumado, como, por exemplo, a Estrada da Fúria. Sem querer fazer meia-culpa, ou meia-culpa não, né? Sem querer levantar a bandeira do eu já falei, estava muito claro isso quando a gente assistiu ao filme, né, a essa primeira prévia do filme, que para um filme super estilizado como é Mad Max, né, principalmente o Estrada da Fúria, e que Furiosa é uma continuação, na verdade um prequel, mas é uma continuação espiritual ali, né, da estética, tava muito claro que o George Miller ainda vai mexer bastante naquele filme, e agora, na CinemaCon, em abril aqui, no dia 9 de abril, o George Miller, que foi homenageado aqui na CinemaCon, subiu no palco do evento com o Chris Hemsworth e com a Anya Taylor-Joy, repetindo o trio da Comic Con Experience do ano passado, para mostrar quase 10 minutos do filme, para a gente assistir trechos de 3 partes, de 3 atos do filme, mostrando como está a evolução da produção desse filme, que já vai estrear em maio, e que ele terminou de editar, de montar, na última semana. Ele falou isso aqui no palco e eu tive a oportunidade de assistir a essa introdução do filme como um todo, da história dele, da estética, de qual vai ser a pegada desse filme. E eu posso dizer pra vocês, gente, com toda a tranquilidade do mundo, de boa, assim, quem ficou chiando por causa dos efeitos visuais, ou que o filme ia ser artificial, que Hollywood não sabe mais fazer filme, que o George Miller, até o George Miller se rendeu, não sei o que, bababá, vai ter que morder a língua, vai ter que engolir o choro, porque, pelo visto, Furiosa, uma saga Mad Max, é uma continuação digna de A Estrada da Fúria. Eu não sei se vai chegar no patamar de A Estrada da Fúria, que pra mim é um dos melhores filmes de ação já feitos na história do cinema, e da história recente, talvez seja o melhor filme de ação de todos. Eu coloco ele ali no mesmo patamar de Exterminador do Futuro 2, sabe? Desses filmes, assim, que pra mim são marcos na história do cinema. E Mad Max, Estrada da Fúria, pra mim é isso. Não quer dizer que Furiosa vai chegar lá, mas que ele tem essa essência, ele tem. E o mais legal aqui é que ao invés de uma história de perseguição, né, de fuga e tudo mais que a gente viu no primeiro filme, a gente, na verdade, vai acompanhar uma história de vingança da própria Furiosa. O que aconteceu aqui nesses quase 10 minutos de filme que eu vi? A gente vê ali o primeiro capítulo, né, que é o nascimento, o começo da jornada da Furiosa. Então, o filme vai mostrar ela ainda criança com a mãe dela, né? A mãe dela tá com ela na moto, fugindo assim de algum lugar, e ela acaba enfrentando a gangue, né? Tipo, os nômades ali, o bando do Dementos, que é o personagem do Chris Hemsworth. Ele é um outro vilão que vai ser apresentado aqui. E na Wasteland, né, na Terra Arrasada, no deserto que eles estão vivendo ali pós-apocalipse, você vê que o George Miller colocou ainda mais daquela estética fantasiosa, né, que ele quer colocar para esse apocalipse, para esse pós-apocalipse que tem aqui. Então, lembra daquelas cenas mais azuis, mais sombrias, que tinha alguns momentos noturnos no Estrada da Fúria? Tem vários momentos aqui a gente vendo. Mas o principal é a agilidade na hora da ação. Então, por exemplo, em uma cena bem específica, a mãe da Furiosa tá lutando contra os capangas numa montanha que tem uma fenda assim no meio, né, onde eles estão. Então, a câmera nervosa do George Miller acelerando ali o tempo inteiro, o foco nas pessoas e a agilidade dela, né, da luta, mostra pra você a intensidade que ele quer passar, mesmo dentro dessa fantasia mais estilizada que tem ali, e nunca deixa de ter um elemento vital para Mad Max, que são os automóveis, seja uma motocicleta, seja um bug gigante, seja um caminhão ou um carro com paraquedas, como a gente já viu aqui também. Então esse começo da odisseia dela, né, dessa grande jornada dela, acontece na mãe dela tentando salvá-la, e aí elas são capturadas por essa gangue ali do Dementos, que é o Chris Hemsworth, um pouco mais jovem ainda da imagem clássica, né? Clássica não, né? Da imagem icônica, assim, que a gente viu dele que foi mostrada. E ele tá até com um negocinho branco aqui, assim, tipo um negócio de santidade, assim, sabe? Tipo um lençol aqui, assim. E ele tá mais jovem ali, então ele captura a Furiosa, tá? Ele captura a Furiosa e, ao que parece,
quando ele captura a Furiosa, ele vai fazer meio que uma troca com o Immortan Joe, tá? Com o Immortan Joe. O Immortan Joe aparece. E aí, tem uma coisa interessante, que a mãe dela, a mãe da Furiosa, dá uma semente pra ela, né? E ela fala assim, ó, por favor, guarde aqui e proteja o lugar verde, the green place, né? Que é um lugar onde tem a água, etc, etc. Então a Furiosa, ela tem essa semente, e aí o Dementus mata a mãe dele, o que dá a entender que o Dementus mata a mãe da Furiosa. E aí, quando ele captura a menina, ele vai fazer uma troca, eu acho, com o Immortan Joe. E aí, quando ele faz essa troca, há uma aceleração no tempo, e a Furiosa já tá mais velha, né? Eu acho que ela, o que dá a entender é que ela foge do Immortan Joe, né, e vai atrás de vingança contra o Dementus. Só que neste meio tempo é um momento onde a gente vê várias cenas do filme onde ela tá crescendo e conhecendo coisas ali daquela terra onde ela vive. E aí você vê ela com aquela mancha preta no rosto, um cara que parece muito Mad Max, tá? Muito Mad Max, eu não sei se vai ser ele, né? Imagino que não, mas parece muito Mad Max, meio que um par romântico assim dela. Por que eu digo que ele parece o Mad Max? Porque ele tem aquela ombreira aqui, assim, que o Mel Gibson usa nos primeiros filmes, sabe? E ele tá também com aquele negócio na testa, com a mancha preta na testa. Então você vê toda essa cena dela, tipo, ela começando a mexer nas armas, tem uma cena de perseguição muito massa, onde ela fica embaixo do caminhão, assim, sabe? Segurando uma parada no caminhão, e todas essas cenas, os efeitos visuais são incríveis, tá, gente? Incríveis. Muito mais estilizados e estourados, né, do tipo, o deserto, ele é laranja bruto, assim, tipo, ele não é um pastelzinho Duna, por exemplo, não, é laranja bruto, é vermelho, são cores intensas, que você vê ali o que tá acontecendo de verdade, e que ele tá tentando pintar um quadro ali de uma coisa diferente. Inclusive, falar em pintar quadros, a Anya Taylor-Joy falou isso, né, no palco, falou que ela sentia que cada cena era uma pintura que o George Miller estava fazendo, e ela não estava usando o verbo pintar de uma forma leviana, porque ela de fato sente isso, né? E aí você vê, o segundo capítulo Nasce uma Guerreira. Então, quando a gente vê esse nascimento da guerreira, é a Furiosa começando a treinar, entender dos combates e tudo mais. E aí, quando vai entrar no terceiro capítulo, fala com todas as letras, tipo, o início de uma vingança, ou em busca de vingança. E aí a Furiosa fala o seguinte: eu tive a minha mãe e a minha infância roubada de mim. Eu quero isso tudo de volta. E você vê que ela tá, na verdade, segurando o Dementus, assim, pela gola, e falando isso pra ele, eu quero isso tudo de volta. Tipo, a Anya Taylor-Joy, mano, tá bizarra de massa nesse filme, e aí as cenas da vingança começam, tipo, e pelo visto ela realmente saindo ali do lugar do Immortan Joe, talvez ela faça algum tipo de acordo com ele, pra ela conseguir destruir o Dementus. É isso que vai acontecer aqui no fim das contas. E aí você vê que ela troca de carro umas 200 vezes, tipo, tem perseguições gigantescas, as cenas são maravilhosas, pra que, no fim das contas, você comece a ter um pouco mais de destaque pro Dementus. E eu achei super legal a ideia que eles trouxeram aqui desse vilão. Por quê? É muito diferente do Immortan Joe, que é aquela ideia daquele cara bruto, daquela criatura bizonha que a gente segue ali, né? Tipo, e todo mundo reverencia ele de um jeito. O Dementus, como o próprio Chris Hemsworth falou aqui no painel, ele é um assassino, um ditador, um líder de um grupo, mas que ele tem um carisma, tipo, ele tem um humor e piadas e um jeito de lidar com as pessoas que ele começa a trazê-las pra perto a partir desse bom humor, a partir dessa dubiedade nas coisas que ele faz. Ele é engraçado, ele às vezes te passa um tipo de, sabe, de fala meio leve, que vai te pegando, tipo, será que esse cara tá falando sério? E ele é meio bizarro, né, tipo aquele narizão, aquele cabelo assim, então ele é um vilão com uma mescla ali de Coringa, com um Bane gigantesco, sabe, e com um pouco do Immortan Joe, pela estética inteira que você tem ali da Wasteland que o George Miller coloca aqui. Então, eu achei muito interessante esses dois personagens como eles são colocados aqui, e é o grande foco aqui da história, né? Não à toa o Chris Hemsworth e a Anya Taylor-Joy estavam aqui pra falar. Eu fiquei embasbacado, gente, tipo, eu fiquei assim, o trailer de Coringa foi muito legal, óbvio, eu gostei bastante, tem um vídeo aqui no canal também falando sobre isso, mas foi a parada que eu mais gostei, assim, tipo, o que eu vi aqui do Mad Max, o Beetlejuice também foi muito legal, mas eu fiquei besta com as cenas de Mad Max. Me lembrou os primeiros momentos onde eu assisti Estrada da Fúria, sabe? Não é que vai ser a mesma coisa e tudo mais, mas só de eu ter a lembrança de Estrada da Fúria, de eu me sentir naquele universo, ou naquela estética, ou naquele sentimento novamente,
Cara, eu fiquei assim, tipo, bicho, que é isso, velho? Tipo, que tipo de ação é esse, sabe? É essa, é tipo um negócio, é realmente empolgante, assim. Então, melhorou muito se você não gostou daquele primeiro trailer, já melhorou bastante, né? Tipo, já é algo que a gente vê que tá evoluindo, e tamo há poucas semanas, assim, da estreia, né? O George Miller finalizou o filme na semana passada, como eu falei. Eu acho que a gente pode ter aqui um dos melhores blockbusters do ano, e que um cara que, né, como eu, assim, eu acho o Estrada da Fúria um dos melhores, se não o melhor filme de ação já feito. Eu não posso esperar nada menos do que um ótimo filme do George Miller, né? Não tem como eu esperar isso. E pela prévia que foi mostrada aqui na CinemaCon, eu acho que a gente vai ver algo muito, muito legal mesmo. Belezinha? Deixa aí as suas expectativas para Furiosa, uma saga Mad Max que estreia em maio nos cinemas. Valeu!